Olá, senhoras e senhores. Sou eu novamente, o soldado Zacarias. Senhoras e senhores, todos os senhores conhecem o senhor Cabo Wilson de Oliveira. Cabo Wilson é o presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, aliás, já está nesse cargo há 30 anos. Senhoras e senhores policiais militares, por que nós estamos fazendo todo esse movimento para a renovação da diretoria de cabos e soldados? Para responder essa pergunta, antes eu gostaria de fazer um breve relato de algo que aconteceu na minha vida na década de 80. Sim, na década de 80, quando eu ainda era um jovem de aproximadamente 16, 15 anos de idade. Eu já era músico naquela época e, numa ocasião, eu estava na rua Matias de Albuquerque e estava tocando uma música, um choro, e um velhinho saiu no portão e me chamou para conversar e disse para mim que aquela música estava errada, tinha alguma coisa de errado naquela música. Então ele entrou na sua casa e saiu com um violão 7 cordas e começou a tocar aquela música, e foi a coisa mais maravilhosa que eu ouvi na minha vida. Senhoras e senhores, a partir daquele dia, eu e um companheiro meu, saudoso Washington, nós passamos a frequentar a casa daquele velhinho e viramos amigos daquele velhinho. E todos os dias nós estávamos na casa daquele velho, ele fazia lanches para nós e a gente tocava ali com ele e acabamos formando um pequeno regional de choro. Nós tocávamos em quermesse, animávamos festas, tocava em escola. Enfim, aquele velhinho, com suas histórias, ele acabou nos encantando e ele virou para mim um segundo pai. Um segundo pai. E para nossa surpresa, um dia aquele velhinho disse para nós que ele era um policial militar reformado. Aquilo para nós foi um grande espanto. Nós ficamos muito admirados, porque tanto eu quanto o meu colega Washington, nós tínhamos uma grande admiração pela Polícia Militar. Embora nunca tenha passado pela minha cabeça que eu um dia seria policial militar. E das histórias que aquele velhinho nos contou, ele começou a contar para nós a história de uma associação que ele havia ajudado a fundar. Sim, ele e mais alguns companheiros dele fundaram uma associação, e ele falou, olha, o nome dessa associação chamava-se Centro Social de Cabos e Soldados, e eu ajudei a fundar essa associação. E nós fundamos essa associação porque na minha época de soldado, nós éramos muito oprimidos nos quartéis. Para você ter uma ideia, Zacarias, naquela época, nós não podíamos sair do quartel sem estar devidamente uniformizados, com uniforme de passeio. E quando nós estávamos na rua, se nós estivéssemos, por exemplo, com a nossa esposa ao lado, nós não podíamos pegar na mão das nossas esposas. Nós não podíamos sequer carregar uma sacola para ajudar a nossa esposa. Nós não podíamos, pasmem, senhoras e senhores, carregar os nossos filhos no colo quando estávamos fardados. Então, a opressão era muito grande. E devido a essa opressão, eu e alguns companheiros de trabalho fundamos uma associação que hoje se chama Centro Social de Cabos e Soldados. Nós fundamos essa associação justamente para brigar pelos nossos direitos, para fazer com que o Estado diminuísse a opressão contra a nossa categoria. E hoje nós temos muitos direitos que foram conquistados devido à nossa insistência naquela época. Mas para isso, Zacarias, saiba que eu sofri muito. Eu fui perseguido, eu fui expulso da polícia, eu fui depois recontratado na polícia, fui reintegrado à polícia, né? Ele começou a explicar aquilo para mim e, nossa, para mim aquilo era como se fosse uma cena de um filme que estava passando na minha cabeça, né? Eu não imaginava aquilo, né? Eu jamais imaginava que eu um dia seria policial militar e não fazia a mínima ideia do que era essa associação.
essa associação naquela época não tinha a menor importância para mim. E então se passou o tempo, e mais ou menos uns 10 anos depois, eu resolvi prestar concurso para a Polícia Militar. Mas eu fiz tudo em segredo, sem falar para aquele velhinho. E quando foi um dia, eu apareci na porta daquele velhinho, senhoras e senhores, desculpem. Eu apareci na porta daquele velhinho fardado com a farda uniforme B4 da Polícia Militar. E quando ele me viu, a alegria daquele velhinho foi muito grande, o coração dele quase saiu pela boca, porque nós éramos como filho para aquele velhinho. E, senhoras e senhores, depois eu vim a conhecer a Associação de Cabos e Soldados, e para minha maior decepção, quando eu olho para a Associação de Cabos e Soldados, eu não vejo aquela associação que aquele velhinho disse que criou. A Cabos e Soldados hoje não passa de uma mera colônia de férias. Nós não temos uma representatividade forte da Cabos e Soldados em questões que envolvem os direitos das praças. Por exemplo, esses dias nós estivemos na Assembleia Legislativa em apoio ao movimento realizado pela CEPM, na pessoa do nosso irmão de farda, Tenente Torres. Nós estávamos reivindicando algo relacionado à PEC 02. E várias associações mandaram seus representantes, porém, a Cabos e Soldados não mandou ninguém. Então eu pergunto para vocês, senhoras e senhores, será que já não passou da hora de nós modificarmos a presidência do Centro Social de Cabos e Soldados? Aquele que foi idealizado lá por Sabadim e por Josué Câmara e por vários outros guerreiros que estão esquecidos na história? É uma questão de honra, senhoras e senhores, que nós fortaleçamos esse movimento e apoiemos esse movimento. Vários outros colegas no passado brigaram para tirar o senhor Cabo Wilson da presidência e eles não conseguiram. E nós queremos dizer para você, caro amigo, caro colega de farda, você que já tentou fazer esse movimento anteriormente e não conseguiu, o seu sacrifício, o seu esforço não foi em vão. É uma questão de honra para nós. Em nome e honra de vocês que lutaram para tirar o Cabo Wilson de lá, esse movimento agora vai ser forte, vai ser grande. E nós vamos, com todo respeito à pessoa do senhor Cabo Wilson, nosso irmão de farda, nós vamos modificar a diretoria da Associação de Cabos e Soldado e a presidência. Nós vamos trocar todos os diretores. A Associação de Cabos e Soldados irá, a partir de agora, nos representar de verdade. Nós teremos uma associação que vai nos representar de verdade. Nós queremos modificar, nós queremos outras pessoas administrando a Cabos e Soldados. Senhoras e senhores, eu já falei isso no vídeo anterior e eu preciso reforçar para os senhores. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Em um Estado democrático de direito, é essencial que haja alternância de poder. Isso não é só na presidência da República, não é só na presidência da Assembleia Legislativa, na presidência da Câmara dos Deputados, não. Isso é em qualquer autarquia, em qualquer instituição pública. Porque, apesar de ser uma associação de policiais militares, ela é uma instituição pública para nós policiais militares. Todos nós temos o direito de criar uma chapa e concorrer à diretoria da Cabos e Soldados. E tentar melhorias para a nossa categoria. Por isso, eu peço a todos que apoiem esse movimento, que foi originalmente idealizado pela pessoa do senhor Cabo Vladimir, Cabo Dias, e Subevilásio e vários outros colegas que eu não lembro o nome. Então eu peço aos senhores, compartilhem esse vídeo, para que ele possa chegar aos rincões do estado de São Paulo. E aquele nosso colega, policial militar reformado, ativa, inativa, pensionistas, possa ficar sabendo que existe um movimento e nós queremos substituir, com todo respeito novamente, a pessoa do senhor Cabo Wilson, mas nós queremos substituir a diretoria da Associação de Cabos e Soldados para que a Cabos e Soldados, a partir de agora, passe a nos representar de verdade. Eu não posso deixar de lembrar que nessa madrugada nós perdemos
de forma cruel mais um irmão de farda. O soldado PM Gardinal, Cabo PM Gardinal, salvo engano. Cabo Gardinal, ele sofreu um ataque por 2 veículos, com vários indivíduos armados no interior, e foi fuzilado com rajadas de metralhadora, de fuzil. Eu pergunto aos senhores, o que vocês acham que vai acontecer agora com a família do Cabo Gardinal? Senhoras e senhores, a primeira coisa que vai acontecer, o Estado vai cortar o salário da família do Cabo Gardinal. É a primeira coisa que vai acontecer. E até que a família do Cabo Gardinal prove que é família do Cabo Gardinal, eles vão permanecer dependendo de ajuda dos colegas, dependendo de vaquinha, de cesta básica, porque o Estado vai, a primeira coisa que o Estado vai fazer, cortar o salário do Cabo Gardinal. Estas e outras, e vários outros desmandos do Estado precisam ser questionados de forma ordeira, obedecendo à Constituição Federal e os nossos regulamentos. Mas isso precisa ser questionado, e nós não vemos a Associação de Cabos e Soldados mover uma palha sequer para lutar por esses direitos. Então, senhoras e senhores, hoje foi o Cabo Gardinal, amanhã pode ser eu, pode ser você, e a sua família ficar desamparada. Senhoras e senhores, é de suma importância que nós saiamos das nossas casas no dia 12 de março, às 8 horas da manhã. Nós vamos nos reunir atrás da Associação de Cabos e Soldados e depois nós vamos entrar no plenário da Cabos e Soldados e exigir que o senhor Cabo Wilson deixe a presidência da associação. Tá? Não vai ser tão simples assim, não vai ser tão fácil tirá-lo de lá, tá? Mas dentro das vias legais, nós vamos lutar para que ele saia de lá e que uma nova chapa seja colocada no lugar dele. Minha gente, um forte abraço a todos do Soldado Zacarias e de todo o pessoal que está lutando por esse movimento. Só para deixar consignado para vocês, no dia 11, um dia antes, à noite, nós vamos ficar fazendo vigília na porta da Associação de Cabos e Soldados. Nós vamos fazer vigília na Associação de Cabos e Soldados. E quem quiser participar, você que é doido, você que é irmão de farda mesmo, que é sangue no olho, dia 11, de madrugada, nós vamos passar a madrugada nos nossos carros, na porta da associação, e vamos amanhecer na associação, na porta da Associação de Cabos e Soldados. Vamos fazer valer o nosso direito. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.